Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Muito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário você vai estar vendo isso aqui e espero que você veja, né? Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor aqui de Geografia da Escolha Educação. Hoje é dia 20 de dezembro de 2024 e para encerrar, fechar o ano, estou apresentando a correção das questões da segunda fase da FUVEST, as questões dissertativas. E as questões são, na prática, são 6 questões, né? A primeira questão vai falar sobre relevo de São Paulo, calçada de Lorena, integração Planalto-Litoral, ou Litoral-Planalto. A segunda questão vai falar sobre a Rio Santos. A terceira, conflitos africanos. A quarta, né? Acordo China-Irã. A quinta, sistema atmosférico e as chuvas, né? Que provocaram alagamento no deserto do Saara, e a sexta sobre a Amazônia Azul, soberania nacional, pré-sal, esses aspectos todos. Na estrutura dessa prova, eu fiz de 2 maneiras, e aí depois eu quero ouvir, quero que você me diga, né? Escreve aí nos comentários do vídeo o que você achou. Eu tinha feito um texto para correção, e eu estou aplicando esse texto da correção. Só que a FUVEST, ela acabou divulgando na sequência, né, uma lista da pauta de correção, que eu acho muito legal, né? A banca corretora que fez a prova, ela está mais ou menos dizendo assim, ó, olha o padrão de resposta que eu estou esperando. Eu não fiz alteração nas minhas respostas, né? Por isso que eu quero apresentar para vocês, mas vou apresentar também a da banca da FUVEST. E aí, de antemão, né, quero já te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, se você não ainda, né? não deu aquele clique para curtir, curta o vídeo, porque senão depois você vai acabar esquecendo. Então, vamos para a correção. A primeira questão, eu não peguei uma questão de geografia. A FUVEST, ela vai fazer mudanças no seu vestibular para o ano que vem, mas ela já tem vindo, né, numa pegada de questões bem interdisciplinares. E aí eu vou corrigir aqui a primeira questão, que era uma questão de biologia, né? Não está lá naquela listinha que eu falei para vocês, mas é meio que o bônus da aula aqui. Então, vamos lá. Leia a tirinha e responda. A tirinha está dizendo o quê? Que no decorrer das eras, a Amazônia e o Cerrado mantiveram um delicado equilíbrio. Nos períodos mais secos, vastas áreas do Cerrado avançaram sobre a floresta. Nos períodos mais úmidos, se deu o contrário. A floresta avançou sobre o Cerrado. Beleza? Então, seco, avança o Cerrado, na chuva ou mais úmido, avança a floresta. E aí a pergunta, né? E aí no final, o quadrinho, ele faz uma crítica ao avanço do agronegócio sobre os 2 biomas, certo? Mas na pergunta não está abordando, né, o item final do quadrinho, que é a crítica. Poderia ter feito isso. Mas vamos lá. Além da Amazônia, o Cerrado faz fronteira com quais outros biomas terrestres brasileiros? Bom, quais são os biomas? Eu vou ter a Caatinga, no Nordeste, a Mata Atlântica, no Sudeste, e o Pantanal, no Sudoeste. Tá? Então, são esses 3, tá, outros biomas que fazem limite ou que fazem fronteira com o Cerrado. A tirinha faz referência a períodos úmidos e secos ao longo do tempo geológico. Considerando o período de um ano, como se apresenta o clima nas regiões centrais do Cerrado? Bom, qual é o clima da região central do Brasil? Clima tropical. Quais são as características? 2 estações bem definidas. Verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Perfeito, está tudo certinho. Letra C. Com o desmatamento da floresta, tem avançado o processo denominado de savanização. Savana, né? É o mesmo nome dado para o Cerrado. Então, são características muito parecidas. Acontece que muitas das vezes a gente está acostumado com o termo savana em referência ao continente africano, né? Não em referência ao território brasileiro. Cite uma maneira pela qual as mudanças climáticas globais causam savanização da Amazônia e uma maneira pela qual a savanização desse bioma afeta as mudanças climáticas. Você poderia ir pela própria questão, né? Pela própria charge, pelo próprio quadrinho, quando ele está dizendo lá, né, que você tem uma redução das chuvas, aumenta as savanas. Então, mudanças climáticas promovem o quê? O aumento de temperatura nesta região tem reduzido o índice de chuvas, o que provoca um aumento, né, das savanas, ok? Ou da savanização aí. E depois está pedindo uma segunda coisa, né? De que maneira a savanização pode afetar as mudanças climáticas? Bom, aí eu posso dizer o quê?
as plantas, as árvores, elas tiram muita água do solo e jogam para a atmosfera através de um processo chamado evapotranspiração. Ok? Então, na medida que eu tenho menos árvores, eu vou ter menos água colocada em suspensão, portanto, eu vou afetar de novo o ritmo das chuvas. Outra coisa também, a redução de árvores vai reduzir a captação de carbono, né? E, portanto, isso vai acentuar o problema das mudanças climáticas. Vamos ver como é que a FUVEST abordou isso? Olha só, a resposta que a banca estava esperando. O Cerrado faz fronteira, além da Amazônia, com Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Beleza, eu acertei, você também. O clima se apresenta sazonal, com verões chuvosos e inverno seco. Beleza, 2 estações bem definidas. Ela está pedindo lá para você especificar o período, mas não necessariamente precisa especificar o período, né? Verão já está dizendo lá quando é que acontecem os índices maiores de chuvas. E, por fim, a diminuição no volume e no regime de chuvas faz com que o clima amazônico fique mais seco, aumentando a savanização. Ele só fala que está mais seco, aumenta a savanização. Só. Tá? E com isso a capacidade da floresta de regular o clima e as temperaturas é afetada. Então, que torna o planeta mais quente, então você vai tendo um processo que vai meio que se retroalimentando. Ok? Vamos para a primeira questão de geografia, então. E aí a primeira parada aqui, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né, dá um like aí no vídeo, senão você vai esquecer. Nosso trabalho aqui é um trabalho 100% voluntário, então ele precisa da sua ajuda para que ele possa crescer, ok? Texto. Resiste ainda hoje, em meio à densa vegetação do local, a calçada construída em 1792, com um curioso traçado em zigue-zague e calçamento com laje de pedra, técnica de pavimentação que veio assegurar o trânsito permanente de tropas de Moares. Situada entre o Rio das Pedras e o Rio Cubatão, trecho mais árduo de ligação de São Paulo com o porto de Cubatão, essa estrada destinava-se a dar escoamento aos produtos das terras interiores. A iniciativa da sua construção coube ao governador da capitania de São Paulo, entre 1788 e 1798, tendo sua execução ficado a cargo do Real Corpo de Engenheiros. A obra ficou conhecida por Calçada do Lorena, empreendimento que assinalou o início da constituição de uma infraestrutura destinada a colocar São Paulo no comércio internacional. Essa calçada veio a interromper o isolamento em que se encontravam os paulistas devido às péssimas ligações com o litoral. Tudo certinho até aqui. Então vamos lá, vamos para as questões, né? Primeira questão. Qual a principal estrutura do meio físico que teve que ser vencida durante a calçada de Lorena? Bom, qual é a principal estrutura do meio físico? A Serra do Mar. Então, a serra ou a escarpa do mar, né, é o que você deveria ter colocado lá, é o que eu coloquei por aqui também. Indique um produto e um destino quanto ao comércio internacional. Bom, 1700 e alguma coisa, século XVIII. Então, século XVIII, o que a gente tinha? Basicamente 2 coisas, né? Eu coloquei uma delas, que eu coloquei o açúcar. Né? A FUVEST vai estar indicando uma outra mercadoria também, mas está pedindo para indicar um. Pode ser que tenha muita gente que tenha colocado o café, mas o café vai ser um pouco depois, né? A intensificação do processo de café vai ser um tanto depois. De toda maneira, ó, no período destacado, o principal produto exportado era o açúcar, certo? Eu coloquei aqui o açúcar. O que a obra fez? Ela facilitou a interligação entre o Planalto e o litoral, né? Viabilizando o escoamento das mercadorias e tem promovendo, né, o desenvolvimento econômico da região. É isso. Explique o fator da natureza. Bom, um fator da natureza que dificultou a construção. Eu poderia pegar aqui a estrutura física, né? Então, poderia pegar a declividade da Serra do Mar, eu poderia pegar, por exemplo, a presença dos rios aqui, ó, Rio Grande, Rio Pequeno, Rio das Pedras, né? Que além de tudo estão nesse trecho, e eu poderia pegar um fator do clima. Aliás, um fator não, uma característica do clima, tá? Que são as chuvas muito intensas. Então, tem opção aí de monte para você colocar. Então, vamos lá, ó. Eu falei da vegetação. Ó. Primeiro peguei a vegetação densa e diversa, né, que é a Mata Atlântica, peguei a declividade acentuada do terreno e peguei os elevados índices de chuvas do clima tropical úmido. E um fator que ajudou a viabilizar, né, a integração aqui foi o quê? Os conhecimentos dos povos originários, dos povos indígenas, né, que tinham as trilhas indígenas aí,
que eram percorridas. Até hoje, se você for pegar, tem vários mapinhas que vão falar do caminho de Piabiru, né, que vão sair daqui, vão chegar até, né, o Peru, se não me engano, que é um trajeto extremamente longo, de trilhas aí. Mas, na realidade, assim, ó, um fator social que ajudou a viabilizá-la. Então, esse conhecimento dos povos originários, então as trilhas que já tinham aqui, e, obviamente, a exploração da mão de obra escravizada, né? Tanto a mão de obra africana quanto a mão de obra indígena. Então, são os dois fatores aí que ajudaram na construção. Vamos ver o que a FUVEST colocou? Então, ó, principal estrutura do meio físico, na escarpa da Serra do Mar. Beleza, também coloquei. Os principais produtos comercializados naquela época eram o quê? O ouro, né, e o açúcar. Então, eu coloquei o açúcar, está tudo certinho. Para onde? Mercado europeu também está tudo certinho. A construção se justificou pelo isolamento de São Paulo em relação ao litoral, tá? E pela proximidade dos portos de Cubatão e Santos, ou por ser um caminho de exportação dos principais produtos naquela época. Também está tudo certo. Então, promovendo o desenvolvimento, isso aqui está o que eu coloquei como resposta, está dentro daquilo que estava esperado. Aí, a FUVEST está trabalhando o quê? Ela estava pensando basicamente no quê? No elevado número de chuvas. Então, ó, o volume de chuvas que dificultava a obra, também falou de declividade, né? Também falou da presença dos rios. Então, dentro da minha resposta lá, eu acabei atendendo totalmente aqui. Eu espero que você também tenha colocado isso, né? Porque era uma questão que estava tranquila. Embora essa questão pudesse aparecer tranquilamente lá em história, né? Porque uma grande parte aqui está trabalhando com isso, com aquele conhecimento, né, histórico. Essa é uma outra questão que vai dialogar muito com a história, né? Vamos lá? Questão 2. A rodovia Rio-Santos, trecho da BR-101, foi construída ao longo da região litorânea paulista e sul-fluminense como parte de um projeto nacional vigente e imposto naquele período. Desde então, uma série de empreendimentos foram instalados, como a usina nuclear de Angra dos Reis, né, na década de 80, o porto e terminal Almirante Barroso da Petrobras e por aí vai. O discurso de que a Rio Santos estaria favorecendo uma região praticamente desabitada também está presente nas publicações oficiais do Ministério dos Transportes. Na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, é possível ter acesso a uma publicação elaborada em 1973 pela ESG, Escola Superior de Guerra, que caracteriza Rio Santos como rodovia com aspectos pioneiros de colonização. Vejam lá, década de 70, projeto de integração nacional, chamado de PIN, né, que era a ideia de ocupar para não entregar, não integrar. Era ocupar para não entregar o domínio do território. Mas isso era mais para a região amazônica. Aqui, as grandes obras de integração nacional. Aqui, a pergunta está pedindo para você relacionar o excerto, né, e o mapa para responder. Então, tem o trajeto dela, né, colocando direitinho para onde vai. Tem os pontinhos aqui, ó, que são as comunidades quilombolas, né, que foram afetadas pela construção e por aí vai. Então, vamos ver os itens, ó. Relacione o excerto e o mapa para responder. Letra A. Cite um aspecto econômico atrativo no eixo considerado. Então, o que a gente tem aqui? O principal era o potencial comercial do litoral, né? E aí nós vamos ter o quê? Na década de 70, estamos falando das cidades industriais, tem as cidades portuárias, né? E tem também, ao longo desse trajeto, aquelas atividades pesqueiras, mas principalmente turísticas, ok? Então, a ideia, a justificativa era potencializar a integração para o desenvolvimento ainda maior desses potenciais. Na letra B, explique um impacto cultural negativo da construção da rodovia. Bom, gente, vamos lá. Impacto negativo. A gente tem várias comunidades quilombolas aqui. Então, foi o quê? Descaracterização dessas comunidades, né? Tradicionais, no caso, quilombolas e indígenas. A construção também cortou territórios, né, ocupados aí por estes grupos e muitas das vezes acabou desalojando essas populações, né? Porque você corta e aí você separa, ok? E mais do que isso, né? Também impactou do ponto de vista do acesso aos recursos naturais essenciais à subsistência desses grupos, ok? Então, isso é importante de estar destacando, porque na medida em que você constrói uma rodovia que vai ter grande circulação, né, você limita o fato de estar cruzando essa rodovia, tá certo? Então, você está separando os grupos aqui.
Além disso, também houve perda de áreas de patrimônio cultural, né, histórico-cultural. Por quê? Porque você está promovendo uma ocupação que em muitos lugares ela acaba se tornando desordenada e aí você vai ter, né, um processo de impacto bem significativo. Mas tenho certeza que você, né, conseguiu responder adequadamente. E na letra C, a ponte explica um aspecto do contexto histórico no qual ocorreu a construção. Contexto histórico, anos 70. Então a gente tem o quê? Vamos pegar o período inteiro, né? A construção da rodovia está inserida nos governos militares aí. Eles foram marcados pelo quê? Pelas grandes obras de infraestrutura, né, pelos grandes projetos de integração nacional, pela grande, né, questão do estímulo ao desenvolvimento econômico, né? Brasil grande, Brasil potência, ninguém segura esse país. E aí está pedindo a ponte explique um aspecto histórico. Daria para fazer aí uma crítica a esse modelo, não que a pergunta estivesse pedindo, né? Mas daria para fazer uma crítica a esse modelo, que foi que ele ignorava ou negligenciava os impactos ambientais e sociais, a exemplo do que estava sendo aqui, né, colocado na letra B, ok? Vamos olhar o que a FUVEST apresentou? Veja lá. Resposta da banca da FUVEST. O principal aspecto econômico atrativo foi o turismo ou a ligação entre os municípios do litoral paulista e sul-fluminense. Tá? Eu acabei acrescentando outros itens, como as cidades industriais, portuárias e tal, mas eles estão falando aqui basicamente só do turismo. A construção da rodovia apresentou impacto negativo, especulação imobiliária, né, afetando a cultura da população quilombola, caiçara e indígena na região, e também, né, olhando para aquilo que foi que eu mesmo coloquei lá também, e que eles estão colocando aqui, ó, o fato de que as estruturas estabelecidas pelo Estado não consideraram seus territórios, ok? Então, o discurso oficial da época, inclusive, negava a existência dessa população. E, por fim, a integração nacional, que foi uma meta estabelecida pelas ações da ditadura. Então, a minha resposta está dentro daquilo que, né, a banca da FUVEST estava lá esperando, e eu espero que a sua também tenha tido. Certo? Mas comenta aí, né, se deu muita discrepância entre a sua resposta e a resposta da banca da FUVEST. Veja, vamos lá, lembrar uma coisa, que aí você vai olhar para a prova, às vezes você fala assim, poxa, né, eu não respondi exatamente esses itens, como é que vai ser? Quando você prepara uma estrutura, né, você prepara uma pauta de correção, você não está esperando necessariamente que venham aquelas palavras, mas aqueles elementos. E na área de humanas, né, falando disso com propriedade, né, depois de 30 anos de atuação em sala de aula, às vezes você pensa, né, em alguns elementos, e depois quando você começa a ler os resultados, você percebe que na elaboração você até não considerou determinados itens que acabaram aparecendo, e que isso, né, é digno de pontuação. Então, confia aí que vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Desde o período colonial, a exploração de minérios é o motor da economia da República Democrática do Congo. Atualmente, a mineração contribui com 80% das receitas de exportações e alimenta um forte crescimento do PIB, de acordo com o Banco Mundial. No entanto, a República Democrática do Congo enfrenta problemas com a flutuação dos preços mundiais dos minérios, né? Commodity varia muito, assim como de outros países cuja economia é baseada no setor primário. Com um PIB per capita de $1.143 em 2019, a população está entre as mais pobres do planeta. A esperança de vida atinge o pico, né, aos 60 anos, e apenas 1/3 das famílias tem acesso à água potável. Nas atividades de mineração, os trabalhadores recebem de $1 a $2 por dia, havendo risco de intoxicação e o trabalho infantil nas minas. Os problemas continuam com mercados clandestinos de minério que facilitam conflitos internos e o aumento da violência na região. Aí tem, né, as regiões específicas aqui, áreas de mineração de ouro, né, bem definidas, aí tem áreas onde as atividades de mineração são proibidas, né, por motivos de segurança nacional, aí em algumas áreas específicas, tem zonas de conflitos, ok? E aqui tem os tipos, ó, né, de atividades, exploração de minério, atos de violência contra grupos, trabalho infantil e os itens sendo demarcados nesses territórios. Veja que tem, né, vários itens. Vamos para as perguntas. Ó, a pergunta
na letra A. Essa daqui até já está aparecendo o que eu coloquei. Ó. Cite um dos recursos cuja exploração está ligada a conflitos na República Democrática do Congo. Bom, então o que eu posso destacar o quê? Ouro, diamantes, estanho, né, porque está destacado aqui entre os itens. Né? Essa região é uma região muito rica em minérios, efetivamente. Duas razões para os incidentes indicados. Bom, o que a gente tem aí? Tá? Então, a gente tem um país que tem uma estrutura primária exportadora. Então, você tem um país que produz basicamente recursos agrícolas ou minerais. Nesse caso, está produzindo aí recursos, né, minerais para exportação. Beleza? Aí, o que a gente tem que vai contribuir ainda mais para esses incidentes? Você tem instituições públicas muito frágeis, que não monitoram, que não fiscalizam, que não punem, né, aquilo que está acontecendo que não poderia acontecer. Por exemplo, trabalho infantil e por aí vai. Né? A extrema exploração dos trabalhadores e por aí vai também. E a gente tem o quê? Do ponto de vista ambiental, tá? Tem os problemas ligados à falta de uma legislação ambiental e daí se você tem falta de legislação ambiental, é óbvio que, né, você não vai conseguir barrar uma ação que muitas vezes é feita por grandes empresas, não são só por mineradores, ou seja, por garimpeiros, né? Tem grandes empresas atuando nessa região e grandes empresas internacionais, obviamente, tá? O que acentua a vulnerabilidade das pessoas, né? Tanto social quanto ambiental. Por fim, explique duas razões pelas quais a República Democrática do Congo apresenta um baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, apesar de ser muito rica em recursos minerais. A gente tem, né? Poderia voltar o quê? Opa, um país africano, a questão da artificialidade das fronteiras, né? A questão da presença dos grupos extremistas, a questão de serem muito exploradas, né, ao longo dos anos por potências internacionais e depois por empresas internacionais que acabam se apropriando dessas riquezas e deixando a população na miséria, e também questões políticas internas. Né? Então vamos voltar lá. A fragilidade das estruturas permite, por exemplo, aquilo que aconteceu na República Democrática do Congo, né? Onde um cara chamado Mobutu Sese Seko administrou o país por mais de 30 anos. E o Mobutu, né, segundo a história e todos, né, os documentos, muitos documentos presentes, ele acabou deixando o país numa condição absolutamente miserável. Embora ele, Mobutu, tenha sido, né, um dos grandes, tenha tido uma das grandes fortunas do continente africano, óbvio que depositado em algum banco estrangeiro, ok? Então, daí é para falar aí de muitas coisas. Vamos olhar o que a FUVEST trouxe. O que ela trouxe? Ó, ouro, diamante e estanho. Portanto, no mesmo patamar, nós aqui, eu e eles. Né? Dentre as razões, tem o quê? Podemos citar condições de trabalho, sem segurança, exploração ilegal de recursos minerais, mercado clandestino, falta de controle do Estado. A gente está falando basicamente dos mesmos itens com palavras diferentes. E na letra C, explique duas razões. Então, entre as razões, o que a gente vai ter aqui? Né? A flutuação dos preços, né, mundiais aí, dos minérios, então da commodity, conforme ela vai variando, você tem um preço mais baixo, né, você arrecada menos. A economia é muito pautada no setor primário. E aí você tem o que também? A geração de empregos que são muito precarizados e isso acentua a concentração de renda, né, naqueles grupos que acabam dominando aí a produção dos minérios ou a exploração dos recursos naturais, ok? Mas basicamente estamos falando da mesma coisa. Espero que você também tenha feito assim a sua maneira, mas que tenha atingido aí aquilo que a FUVEST está esperando. Vamos lá, para a questão 4, né? Então aqui, depois da questão 4, nós temos mais duas. A questão 4 fala do quê? Fala de um assunto que é o acordo entre a China e o Irã. Né? Então está dizendo que China e Irã estabeleceram acordos econômicos e estratégicos há um ano, reforçando compromissos comerciais em função, né, da nova Rota da Seda. O grande projeto, né, da China, o grande projeto, a China tem adotado a chamada diplomacia da infraestrutura, né, no projeto chamado de Cinturão e Rota. Segundo o pacto, a China investiria bilhões de dólares no Irã, em setores de petróleo, gás e petroquímica, tá, no sistema de transporte e na infraestrutura fabril. Em troca, a China seria favorecida na compra de petróleo, gás e petroquímicos do Irã, por meio de descontos e outras vantagens econômicas. O acordo permite contornar a situação
né, o sistema dolarizado de pagamentos bancários controlado pelos Estados Unidos, bem como os embargos implementados contra o Irã. O pacto entre China e Irã também prevê a aproximação né, do Irã com a Arábia Saudita, mediada pela China. Em paralelo, né, cabe destacar o ingresso recente nos BRICS do Irã e da Arábia Saudita, além dos Emirados Árabes Unidos e Egito, que estabeleceram uma estratégia geopolítica em relação aos Estados Unidos e à União Europeia. Em conjunto, essas ações movimentam o eixo geopolítico para a porção mais oriental do globo, né? A China fazendo a sua diplomacia no silêncio. Então vamos lá, né? Pergunta: por que o pacto entre China e Irã ameniza as sanções econômicas, né, que ocorrem no Irã desde 1995? Bom, tem duas coisas aqui que eu vou considerar, né? Primeiro, que o acordo ele reduz a dependência do Irã do dólar estadunidense. Ok? Então, o acordo, o pacto, é uma alternativa ao sistema financeiro, que é um sistema financeiro pautado no dólar. Ok? Então, reduz o peso das sanções. Além disso, o Irã consegue fazer o quê? O Irã consegue vender uma mercadoria estratégica para promover o seu desenvolvimento e consegue comprar aquilo que pode ser utilizado para alavancar o seu desenvolvimento. Então, para o Irã, ficou um acordo ok. Certo? E aí vamos pensar em relação à China. Considerando as relações comerciais entre China e Irã, cite uma razão para o fortalecimento das exportações e uma para a diminuição destas entre os dois países. Bom, vamos lá, pegar o seguinte, ó. O fortalecimento, dependência da China de recursos naturais, basicamente de petróleo e gás. Então, o Irã resolve muito bem isso para a China, tá? Então, tá tudo certo, resolveu. E aí, por que está vendendo mais barato? Na medida que o Irã sofre o embargo dos Estados Unidos, para conseguir vender, você dá uma barateada lá no preço e você consegue vender mais ainda, ok? E uma razão para a diminuição está relacionada ao quê? Aos conflitos no Oriente Médio. Na medida em que o Irã, né, está sempre fazendo parte de algum conflito, e quando você tem, né, esses conflitos acontecendo, você tem problemas, né, econômicos, mas além disso você tem problemas políticos, estruturais, e aí a coisa fica pegando, tá certo? Então, um exemplo básico é essa situação que está acontecendo agora na Palestina, o fato de que, né, Israel atacou, né, lideranças políticas palestinas ou de grupos políticos palestinos no Irã, o Irã atacou Israel, Israel contra-atacou e por aí vai. Então isso acaba afetando diretamente. E, na letra C, para finalizarmos aqui, para além do fornecimento de gás e petróleo do Irã, cite dois interesses geopolíticos da China em reforçar o acordo com o país. Bom, além do petróleo, além do gás, o Irã está posicionado de forma estratégica no mundo. E como ele está, né, posicionado de forma estratégica, isso vai ajudar. Então, um dos interesses é o quê? Né? É a contraposição da influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, e um segundo interesse é conseguir alcançar cada vez mais mercados consumidores. Então, o Irã, além de ter uma população de 85 milhões de quilômetros, não, né, 85 milhões de pessoas, além dessa questão estratégica, tem a questão, né, do comercial, tem a questão da localização. Então, o Estreito de Hormuz, se tem uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, facilita o escoamento ali pela região de Hormuz, porque é uma disputa na área. Tem o fato de que o Irã está posicionado próximo do Mar Arábico, né, na questão do Mar Cáspio, e aí você tem uma facilidade maior para essas rotas comerciais que interessam diretamente à China, uma vez que o nome do projeto é Nova Rota da Seda. Né? Eu vou repetir aqui, você já deve ter ouvido esse termo, se não ouviu, está ouvindo por aqui, e lembre de onde você ouviu. Né? A China adota a diplomacia da infraestrutura, ela está chegando aos lugares através da implantação de infraestrutura e tem feito isso de maneira bem caladinha. Né? Aqui na América Latina isso também tem acontecido, vale a pena ficar atento, independentemente de ser questão ou não de vestibular, né? Mas vale a pena ficar atento e conhecer. Muito bem. Vamos lá para a resposta da FUVEST. Olha o que a FUVEST colocou. O pacto China, né, com o Irã diminui o isolamento do Irã. Então, coloca o Irã numa posição geopolítica melhor no Oriente Médio por conta das fronteiras e localização e alinha-se ao projeto multigeracional da Nova Rota da Seda.
né? Então, aumentando aí as transações comerciais em moedas locais. Aquela ideia de fazer uma cesta, né, de moedas para poder operar sem depender do dólar, que reduz muito o poder dos Estados Unidos, né, nessa situação. Letra B. O motivo para o fortalecimento das exportações entre os dois países são as sanções, 2006, 2008, 2010. Motivo para a diminuição, né? Aí tem o quê? Suspensão das sanções econômicas, como ocorreram em 2014, 2015 e 2016, além do acordo nuclear, Estados Unidos e Irã, que foi suspenso. Aqui tem uma discrepância entre aquilo que eu coloquei e aquilo que a FUVEST apresentou, certo? Então, assim, eu estou centrando lá, ó, se nós formos voltar aqui, vai falar assim, opa, eu estou centrando o quê? No poder, no mercado consumidor iraniano, né, na questão de ser estratégico para o comércio e tal. Aqui eles já estão falando do quê, né? Estão falando especificamente da ideia de falar sobre só as relações comerciais. Então, a suspensão está nas sanções, né? Mas no item C, aí eu estou totalmente dentro do item, tá? Porque ele está falando, ó, localização, né? Estreito de Hormuz, aí está falando por onde passa o petróleo, aí está falando sobre a localização em relação à Armênia, Azerbaijão, então está falando lá, ó, do Mar Cáspio, está falando do Mar Arábico, está falando aí das rotas comerciais pela água, ok? Espero que você tenha conseguido fazer adequadamente, espero que tenha dado tudo certo, que você esteja felizão da vida aí, feliz da vida, né, por ter conseguido aí resolver. E vamos lá para a penúltima questão. Penúltima questão fala sobre o quê? A penúltima questão fala sobre o deserto do Saara e as chuvas que aconteceram no Saara. Tá? E aí o texto da questão diz, mais da metade do deserto do Saara recebe menos de 25 milímetros de chuvas ao longo do ano. Né? E aí, vamos lá. Porém, uma anomalia, né, causou uma precipitação grande nesta área em 2024. E chuvas muito acima do normal, potencialmente atingindo ao máximo de 500% da média anual e 1000% em alguns lugares. Embora essa quantidade possa não parecer alta, consideradas as médias históricas, o volume de chuvas, né, de poucos dias em algumas áreas foi equivalente aos totais anuais. Olha só, né, choveu num dia só aquilo que choveria no ano. E aí, gente, vamos lembrar, né? Aí vamos pensar assim, ó, tem um sistema atmosférico que impede a chegada, ou que dificulta muito a chegada de umidade na região do deserto, que é o movimento ascendente do ar. Né? Então, a umidade vem, ela sobe e volta. Então, você tem um ar muito quente aqui que está empurrando essa umidade de volta para o Mediterrâneo, por exemplo. Aí a pergunta é, qual foi o sistema atmosférico, né, responsável pela formação de chuva para essa região do deserto do Saara? Bom, o sistema atmosférico aqui, né, responsável por isso, quem foi? Foi a ZECIT, a chamada zona de convergência intertropical, né, que é, na realidade, a linha do Equador. Então, essa zona de convergência, você tem os ventos soprando dos trópicos para o Equador e vai levando umidade para essa área. Só que esta zona de convergência, ela se movimenta, né? E na medida em que ela se movimenta em determinados momentos do ano, devido às mudanças de pressão, foi ela a grande responsável. Então, os meteorologistas apontam aí que o principal sistema atmosférico envolvido aqui, daqui a pouco vai ter um mapinha, tá? Nessa alteração climática, é o deslocamento das ZECIT, ok? Então, você tem aí o aumento das chuvas. Aqui, ó, tá vendo, ó? Em janeiro, onde ela está, e aí com essa mudança, né, que vem aqui, aí você acabou tendo o quê? Ela passando por algumas áreas, só que ela teria que estar um pouquinho mais ao norte aqui, né, para estar pegando a área que está sendo citada, está falando lá do Marrocos, do Saara Ocidental, que estão aqui, ó, nessa porção noroeste do continente, tá? Mas vamos voltar, letra B, 2 impactos positivos. Se você tem mais chuva, você vai ter o quê? Né? O aumento das chuvas, a gente pode ter o quê? Melhoria para a agricultura, a gente pode ter mais água disponível para manter os cursos d'água. Então, de repente, aqueles rios lá que, né, são rios intermitentes, né, eles podem se tornar, vamos lá, se houver a manutenção dessas chuvas, né, eles poderiam se tornar perenes. Então você reduz a escassez hídrica, ou você pode inverter, né, você aumenta a disponibilidade de água para a galera que mora nessas regiões áridas e semiáridas. E na letra C, está pedindo o quê?
explique um impacto ambiental observado após a ocorrência anômala de chuvas. Bom, se alagou, quais são os efeitos dos alagamentos, né? Então, você tem aí inúmeras cidades e zonas rurais de países como Marrocos e Argélia que tiveram perdas materiais, né? Então, estradas destruídas, moradias destruídas, interrupção temporária de abastecimento de água, de energia, né? E perda de produção. Até porque, né, aquela coisa que ninguém estava esperando, ou basicamente assim, foi muito, muito anômala, certo? Vamos ver o que a FUVEST colocou? Ó, de novo, zona de convergência intertropical. Então, acertamos aqui. Eu, né, acertei lá, espero que você tenha também. Aumento das chuvas resulta em maior produção agrícola, melhores condições de dessedentação, né, animal. Aí, bom, aumento da disponibilidade de água, né? Então, você tem para consumo humano, reduz custo com irrigação, todos aqueles itens. Então, maior oferta de água ou, né, menor escassez hídrica. E na letra C, os impactos, né, podem ser observados com chuvas são o quê? Aumento de processo erosivo, alagamento, inundação, aquilo que eu já disse, e, portanto, né, como diriam por aí agora nos tempos, né, lá em 1950, ia falar, ó, essa questão ficou um chuá, né, ela ficou muito legal. Bora para a última questão? Chegamos na última questão, e antes que você vá embora, né, não vá embora ainda, porque tem essa questão para corrigir, né, nós estamos aqui num diálogo, por favor. Antes de final dessa questão, vamos lá, se você chegou até aqui, clica aí, dá aquele like no vídeo, né? Se inscreve no canal, se você não fizer isso, né, de repente você vai esquecer, e aí é muito importante para a gente aqui, tá certo? Bora lá. Perguntar qual é a extensão do Brasil a quem frequentou uma escola e aprendeu noções básicas de nossa geografia levará a resposta de 8.500.000 quilômetros quadrados. Esse dado, porém, está bem abaixo do que se considera hoje o tamanho real do território nacional. Desde 16 de novembro de 1994, com a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, CNUDM, né, os 8.514.877 quilômetros quadrados indicados pelo IBGE no mapa do Brasil, somam-se agora mais 3,5 milhões de quilômetros quadrados de espaços marítimos, um vasto território ainda pouco considerado. Né? Então, um texto de 2010. Aí vem lá. Em 27 de agosto de 2024, o IBGE apresentou um novo limite leste no sistema costeiro e marinho do país. Com base no mapa, responda qual é o nome dado. Então, é só identificar qual é a denominação dada, né, da área que compreende o limite marítimo em destaque. Então, qual é o nome dado? Amazônia Azul. Né? Eu poderia também ter colocado Zona Econômica Exclusiva? Poderia, mas eu tenho certeza que a FUVEST ia ficar muito mais feliz com o termo Amazônia Azul. Né? Por que o termo Amazônia Azul? Que seria uma área quase correspondente ao mesmo tamanho, né, da área da floresta amazônica que o Brasil adicionou aí ao seu território, né, com esta nova determinação ou com esse direito concedido ao país, né, pela Conferência Nacional, pela Conferência Mundial dos Direitos aí do Mar. Dois aspectos que promoveram a necessidade para o novo mapeamento. Bom, dois aspectos, né? São dois. Um, exploração. Então, a gente vai ter o quê? Exploração de petróleo no pré-sal. E a questão da manutenção da garantia e soberania nacional. É isso, né? Uma vez que você tem, então, uma vez que você consegue o domínio ou o direito de exploração desta zona econômica exclusiva, ampliou-se o seu território, aí você vai ter que garantir a soberania sobre ele. E a exploração do pré-sal também, que foi o grande motivo do Brasil ter feito essa requisição pelo direito de exploração. Na letra C, explique qual a razão para o acréscimo das áreas de cobertura territorial nos extremos leste e nordeste do litoral brasileiro e indique o nome de uma delas. Então vamos lá, ó. Qual é a razão? Qual é a razão? A justificativa, né, é o quê? A necessidade de inclusão de ilhas oceânicas brasileiras nas áreas, né, que integram as EE. Então, qual é o objetivo aqui? Assegurar a gestão territorial, assegurar a soberania nacional. E aí está pedindo para dar nomes, né? Então, no extremo nordeste, quem é que a gente tem? Tá? A localização de Fernando de Noronha, Atol das Rocas. E no extremo leste, as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Então, está pedindo para você colocar uma. Ó. Peguei aqui, então, ó, o que a gente tem? No extremo lá do nordeste, né?
Poderia colocar São Pedro e São Paulo também, Fernando de Noronha aqui, Arquipélago Martim Vaz, Trindade, ok, está tudo respondendo direitinho. E vamos olhar o que a FUVEST colocou? Então, ó, o limite em destaque é a Amazônia Azul, nem colocou zona econômica exclusiva, já foi direto, Amazônia Azul. Garantia dos limites, então, soberania territorial, soberania nacional e proteção dos recursos na zona econômica exclusiva. No caso específico, né, o pré-sal, mas tem outros minérios que podem ser explorados aqui nessa área. Motivo, desenvolvimento de pesquisas científicas, né, motivo, aí a gente tem o quê? A questão da biodiversidade, e aí, né, tá pedindo aqui, ó, então, explique qual a razão para o acréscimo das áreas de cobertura territorial, né, nos extremos leste e nordeste. Então, o que está se buscando lá? A questão das pesquisas, né, basicamente, a questão da exploração, tá, e do levantamento aí da biodiversidade, ok? Então, e aí está pedindo o nome, ó, tá vendo? Ó, Trindade Martim Vaz, São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha, ok? Muito bem, com isso cheguei aqui ao final, eu até coloquei aqui uma galerinha já, né, com, ó, quase formando, então eu desejo que você tenha conseguido resolver todas as questões que foram apresentadas aqui, para você que chegou até esse momento aqui da aula comigo, né, mas que você ainda não prestou a FUVEST, pensa o seguinte, ó, para prestar a FUVEST está fazendo um processo de mudanças, nós ainda vamos falar sobre isso aqui no canal, tem outros canais falando sobre isso também, né? As questões estarão cada vez mais interdisciplinares. A FUVEST é um vestibular dito tradicional, que normalmente cobra uma grande parte do conteúdo, mas ela está trabalhando com questões mais interdisciplinares. Então, para lidar com o conhecimento mais interdisciplinar, né, eu tenho que trabalhar, né, aluno que quero prestar FUVEST, eu vou ter que trabalhar mais com aquela minha habilidade, mais com aquela minha capacidade de relacionar, correlacionar aspectos, né, de ligar pontos para chegar e responder adequadamente. Então, né, espero que você tenha conseguido corrigir aí, ou tenha conseguido fazer as provas, né, de maneira muito adequada, espero que você tenha tido, né, um ótimo resultado e que você atinja aí o seu grande objetivo, que é ingressar na Universidade de São Paulo. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Aproveitando que eu estou encerrando o ano, hoje é dia 20 de dezembro de 2024, então, nesse ano não tem mais gravação de aula, chega. Vamos parar um pouco também para o descanso, né? Para você que está por aqui, ótimas festas, bom Natal, tudo de bom. E nos veremos no canal da Escolha Educação em 2025. Grande abraço.